Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um debate de gigantes aqui na RS Play, no canal 524 da Claro TV. E você sabe que toda segunda-feira a gente tem aqui uma grande surpresa, um grande convidado. E eu tô muito feliz na noite de hoje porque tem um grande amigo meu aqui que logo vocês vão saber quem é. Mas como de praxe, a gente vai falar dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros aqui do debate de gigantes. E eu vou apresentar para vocês a MG Motor, que está em parceria com o grupo DR Sul, que é um dos maiores grupos automotivos do sul do país. E a gente tem um vídeo de lançamento dos modelos elétricos da DR Sul e da MG Motor para rodar para vocês. Pode rodar para a gente, produção. Um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram @DRSulMG, Facebook DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí, esse é um dos nossos apoiadores, o grupo DR Sul e a MG Motor, e lá no Barra Shopping Sul tu pode fazer o teu test drive, vai lá e procura o Anderson Dávila, que é o gerente, e toda a equipe de vendas. E a gente vai agora para a nossa grande estrela da noite, e como vocês sabem, como é de praxe, a forma que eu anuncio aqui o meu convidado, e eu vou ler algo para vocês aqui que vai relacionar com o convidado que está aqui. Olha só, ruas, por que ruas tão largas? Por que ruas tão retas? Meu passo torto foi regulado pelos becos tortos de onde venho. Não sei andar na vastidão simétrica implacável. Cidade grande é isso? Cidades são passagens sinuosas de esconde-esconde em que casas aparecem, desaparecem. E todo mundo acha isso normal. Aqui tudo é exposto, evidente e cintilante. Aqui obrigam-me a nascer de novo, desarmado. Carlos Drummond de Andrade. E eu vou apresentar para vocês que eu estou aqui com um grande amigo, eu estou muito feliz. E ele é nada mais, nada menos que o filho da professora Flora Fagundes Ruas e do jornalista Isnar Camargo Ruas. E eu estou com o meu grande amigo Pedro Ruas. Por favor, pode te apresentar para a nossa audiência. Obrigado pela tua presença. Te cumprimento, Márcio, porque achei muito bonita essa introdução aí do Drummond. Não conhecia, obviamente. Fiquei até emocionado, achei muito bonita a tua escolha. É uma honra estar aqui. Para a gente debate de gigantes que eu já acompanho e sei que é importantíssimo também. E fico muito feliz a gente poder falar sobre algo que, a partir de mim, pode, em algum momento, ser útil a alguém que nos acompanha nesse momento. E será, eu não tenho dúvidas que será, e o pessoal está acostumado, eu vou atrás das coisas importantes, das coisas interessantes dos meus convidados. O Pedro é meu amigão, a gente tem uma paixão em comum, que são as 3 cores, o Pedro é tricolor como eu, e além do trabalhismo, somos brisolistas, né, nessa área mais política. Mas hoje a gente vai trazer aqui o Pedro que eu conheço, e eu queria que tu trouxesse esse Pedro, o acadêmico, o advogado. E eu li também, a gente vai falar mais para frente, que inclusive tem uma honra ao mérito do TRT4, né, de todo o trabalho que fez em prol dos trabalhadores e do trabalhismo. Eu quero que este Pedro esteja com a gente aqui hoje. Para mim é um prazer. Eu tenho, Márcio, assim, algumas características que, de forma muito simples, dá para
é possível expor e que as pessoas, via de regra, conhecem. Né? Eu tenho uma origem humilde, de classe média baixa, família... Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também. Eu estudei no Instituto de Educação Flores da Cunha, primário, naquele tempo era primário, ginásio científico. Né? Hoje já mudou tudo, eu já não sei mais como é que é, mas... É importante registrar para os nossos telespectadores que nos dão a honra, porque aqui são espectadores, telespectadores, ouvintes. Ouvintes, tudo isso. Né? Enfim, eu fiz 70 anos agora em janeiro, neste mês. E agora as coisas são diferentes, claro, a forma de ensino, mas depois que estudei no IE, eu estudei no Julinho, fiz ginásio científico no Julinho, Colégio Júlio de Castilhos, estadual também. Depois eu fiz Direito na PUC. Nesse período que fiz Direito, eu já era funcionário da Prefeitura Municipal. Aos 21 anos eu me exonerei, eu entrei na Prefeitura com 19, e aos 21 para advogar como estagiário. Isso é uma questão, uma característica interessante do direito, né, para as pessoas que imaginam talvez fazer a faculdade. O direito permite um exercício da profissão com limites, claro, né? Claro. Com estagiário, tem uma carteira específica que a OAB fornece. Naquele tempo era uma carteira verde, não sei que cor seria agora. Mas, e eu já comecei a advogar, e desde logo, e desde sempre, defendendo trabalhadores na Justiça do Trabalho. Sempre foi esse o meu ofício. Aliás, é uma coisa interessante de registrar, Márcio, se me permites. A minha ideia, adolescente e juvenil, né, ela não mudou aos 70. Ou seja, eu sempre quis mudar o mundo. Então, a ideia não mudou. A ideia era transformar o mundo. Por que não, né? Por que não? Pelo menos aquilo que estiver ao meu alcance. Isso a gente aprende com o tempo, que muita coisa está ao nosso alcance e a gente não se dá conta. Eventualmente por timidez, eventualmente por medo, eventualmente porque não há incentivo, mas muita coisa está ao nosso alcance. Então, eu busquei fazer a minha parte nessa defesa de trabalhadores e, a partir dali, conhecendo o mundo político também, onde a atuação política, Márcio, ela te dá muito mais espaço, né? A amplitude é muito maior do que na advocacia. Então, eu fiquei fazendo a advocacia em si, depois me formei, continuei na mesma área, advocacia sindical, advocacia de trabalhadores em geral, e também já fazendo política, inspirado em modelos que eu tinha, como o Brizola, e como os modelos internacionais, mundiais, né? Guevara, enfim, Arafat, né? Na Palestina, a questão da OLP. E, para mim, Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, são pessoas que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Legal. Isso é muito legal. E pude, do Dr. Brizola, por exemplo, ser, além de seguidor, além de liderado, amigo pessoal. Segura essa história aí, que essa história a gente vai aquecer ela vem mais pra frente. Mas enquanto tu estava falando, Pedro, e aí eu quero te puxar para isso. O Tove, a semana passada, teve aqui, o professor Tove, aliás, obrigado, Tove, por ter estado aqui com a gente. Independente de qualquer coisa, a gente chegou a isso que tu acabou de falar agora. Muito mais do que só a educação, né? A educação no sentido daquilo que tu aprende na escola, daquilo que tu lê, tu te educa e tu te forma pelo exemplo. Tu busca espelhos e tu acabaste de falar isso, que tu teve grandes espelhos. Leonel Brizola, Arafat, Prestes, entre outros que tu acabou de citar aqui. Eu queria que tu achasse nesse meio, para as pessoas que estão fazendo direito, que estão em dúvida do que estão fazendo, tu teve um momento que tu vacilou, tu achou que não era isso, e o que te fez não desistir? Foram esses exemplos ou o que mais? Tu é filho de professora e de jornalista, como eu li aqui. Foi a família? Conta para mim se teve isso. Não, teve um momento que eu achei que não era, depois isso aqui me fez voltar. Teve isso, não teve? Não. Para mim não teve isso, mas eu acompanhei muitas pessoas que passaram por isso e eu pude auxiliar naquele tempo. Mas eu particularmente não, porque eu desde muito cedo eu queria advogar, desde muito cedo mesmo. Já veio com essa missão. Com 11, 12 anos de idade eu me imaginava nisso, advogando. Então eu não tive esse... O que eu defini depois foi como eu teria a melhor maneira, né, de advogar. Então, isso sim me definiu pela área trabalhista.
Isso foi um momento posterior, depois de estar na faculdade. Mas eu ajudei muitas pessoas que tiveram essas situações. Eu tinha uma referência extraordinária naquele momento, que era Luiz Heron Araújo. Era um grande advogado trabalhista do nosso estado, faleceu muito cedo, infelizmente. Trabalhei com ele 5 anos, antes de ter meu escritório próprio. E foi um aprendizado extraordinário, né? Devo muito a esse período de convivência. E que era também uma referência política, né? Sim. Era um homem de esquerda, um homem que tinha feito a luta armada, um homem que tinha sido preso político. Bem, e nesses exemplos que tu falas, eu acredito nisso também, a gente aprende muito pelo exemplo, né? E eu tive essa experiência e pude auxiliar pessoas que tinham dúvidas e sugerir. Por exemplo, havia muito naquele momento, isso nos anos 70, né? Me formei em julho de 80, então isso são anos 70, 75 para cima. As pessoas, muitas vezes, no campo que eu circulava, o pessoal mais de esquerda, enfim, estudantes mais contestadores e tal, ou meus trabalhadores que não estudavam, a ideia de que, bem, no direito, o que dá para fazer que combine com ser de esquerda? Eu não posso ser um advogado tributarista porque eu vou tirar tributo do Estado. Eu não posso ser um advogado da área criminal porque eu vou ter que... O meu cliente tem que cometer um crime para me pagar honorários. Eu não posso ser civilista porque eu tenho que separar as pessoas para poder ganhar alguma coisa. Então as pessoas colocavam... conflito aí eram tantos impedimentos. Né? Eu dizia, olha, eu defini a área trabalhista também por exclusão. Eu defini por exclusão. Sim. Porque, se é verdade, e aí esse é um conceito que é um debate que depois eu levei para o Conselho da OAB, onde eu fui conselheiro estadual, 2 mandatos aqui e 1 em Brasília, federal. Se é verdade, e eu defendo essa ideia, né, que todos têm direito a um advogado, também é verdade que eu, como advogado, posso escolher quem eu defendo. Perfeito. Né? Então, esses conceitos não são contraditórios, Márcio. Né? Eu posso escolher o meu cliente, sim. Depois que eu escolho... Eles são paralelos, mas não contraditórios. Sim, paralelos. Né? Todo mundo tem direito a um advogado? Sim, isso é necessário. E eu, como advogado, tenho o direito de escolher. É evidente. É necessário que seja assim. Claro. Porque depois de escolher, bem, eu vou até o final. Perfeito. Eu vou até o final. O meu critério de escolha, ele é anterior a pegar a ação. E isso eu ensinava muito. Bom, então peguem ações que vocês acreditam. Que vocês se motivem com elas. Perfeito. Que tenham um propósito, que mexam com aquilo que tu, desde a infância, já sabia que era o que tu queria fazer. Isso. Acho que isso que é o fundamental. Isso. E algumas pessoas desistiram, sim, e deveriam desistir. Deveriam. O exercício do direito, ele é algo complexo, né? Apesar de que o direito, e acho que isso falo para muitos jovens aqui, espero que isso possa ter alguma influência. O direito permite muitas alternativas de trabalho profissional. Né? A advocacia, a magistratura, o Ministério Público, o trabalho policial, enfim, tem muitas coisas que o direito permite. E com tudo isso eu lidei. E para muitas pessoas, durante a faculdade e depois dela também, eu fui professor, né? Também na Uniriter, eu pude falar para alunos, alunas, enfim, sobre isso e dizer, olha, aproveitem muito o tempo de faculdade, porque é o único período na vida em que vocês veem todas as matérias ao mesmo tempo. Perfeito. Depois você vai ter que optar por uma, assim como um médico. Claro. E vai te especializar naquilo. Exatamente. Que legal. E há necessidade, Márcio, dos especialistas. Né? Há necessidade. Que legal. É tudo muito amplo. Sim, né? sim. Então, o generalista, ele é algo quase que superado. Perfeito. Não Perfeito. totalmente. Não totalmente. Há pessoas que conseguem. Claro. Eu acho muito difícil. Eu também acho muito mais difícil. E tudo isso que tu está falando em uma época muito difícil, né? Uma época em que não se tinha liberdade nem de escolha, na maioria das vezes, né? A gente está falando lá da década de 70, final de 70, início de 80, quando se pensou em começar a falar em liberdade, em coisas assim. Então, muito mais difícil. Eu tenho um vídeo que eu selecionei lá do Instagram do Pedro, que está lá, que tem a ver com tudo isso, com educação, com uma das nossas paixões. E depois que a gente passar esse vídeo, eu vou provocar o Pedro a falar de alguns movimentos que ele criou, inclusive de partidos políticos que existem até hoje. Roda pra gente, produção. Sem educação, não há nada. Entre as virtudes do comandante Brizola,
se destacou sempre o amor e o apreço pela educação. A sua fé de que apenas a educação poderia salvar o povo brasileiro, como, aliás, poderia salvar qualquer povo do planeta. Então é importante registrar que o Brizola nos deixou esse legado. E peço que vocês ouçam, é curtinho, o que ele disse aí. Podem tratar de fábricas, de iniciativas estas, aquelas, chame isso de moderno. Progresso, crise, a saída destes bolsões de miséria, da pobreza, do subdesenvolvimento, só tem um caminho, é a educação. E continua sendo a máxima dos dias de hoje, né, Pedro? Isso é extraordinário, Márcio, porque há dois momentos em que o Brizola se destaca muito na defesa e na prática desse conceito. Por quê? Porque o Brizola foi prefeito e governador aqui no Rio Grande do Sul e 2 vezes governador no Rio de Janeiro, onde ele aplicou esses conceitos. Aqui, que foi bem antes, ele se elege prefeito em 55, depois governador em 58, ele queria aquela ideia de nenhuma criança sem escola, né? Então ele foi, e aliás está no Guinness isso, o governante que mais construiu escolas, foram 6.300 escolas no Rio Grande do Sul. Não. CIEPS veio depois, isso é né? antes. Ah, isso é antes. Isso é antes. Esse era o conceito de ter escolas. Perfeito. Quando o Brizola chega ao Rio de Janeiro, aí já na volta do exílio, e no exílio ele passa a ter um contato muito estreito com Darcy Ribeiro, o grande professor, criador da Universidade de Brasília, ele desenvolve o conceito que vem do Darcy Ribeiro e passa para o Brizola, e o Brizola aprimora isso e coloca em prática, que é da escola de tudo integral. Partindo da seguinte ideia: em primeiro lugar, tem que ter igualdade de oportunidades. Isso eu ouvi o Darcy Ribeiro dizer várias vezes, o Brizola também, inclusive no Rio de Janeiro, quando implantaram em 83, 84. Foi assim, o filho do rico ele tem a melhor escola, o filho do pobre tem escola pública sem qualidade. Isso não é possível porque aos 7 anos, e aí vem uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho um negócio extraordinário, aos 7 anos define o destino social da criança, quando ela entra na escola ruim. Porque aos 17, dali a 10 anos, ela não tem chance alguma de entrar numa universidade federal, de ter um bom emprego, de ter as melhores colocações da sociedade, ela terminou. Aos 7 anos terminou. Perfeito. Então nós temos que criar oportunidade, Márcio, eu dizia, aos 7 anos. Ou seja, criar uma escola pública de qualidade. E para ter qualidade, tem que ter alimentação, tem que ter assistência médica, odontológica. Porque ela não tinha tudo isso lá educação física, familiar dela. Claro. Deixa a criança que entra de manhã, toma café, estuda, depois almoça, depois faz o tema assistida, tem assistência médica, odontológica, educação física, enfim. Quando jantar às 6 da tarde, vai embora pronto para casa. Essa criança pode aprender e se desenvolver. Esse é o conceito da igualdade de oportunidades. As pessoas confundem muito com aquela igualdade formal, né? Não, todos são iguais. Assim. Não, as pessoas tornam-se iguais se tiverem a mesma igualdade de oportunidade. A chance é igual. Pode não aproveitar? Pode, mas tem que ter a chance. E as nossas crianças, via de regra... Tem que ter a opção de eu não quis aproveitar. Não tem essa chance. Então, o Brizola, isso ele desenvolve no Rio de Janeiro. A partir do primeiro governo no Rio. Isso é extraordinário, porque é no que eu acredito também, na igualdade de oportunidades. E as pessoas não têm isso. Por isso que a cobrança é muito difícil. Quando eu vejo, e eu falei muitas vezes sobre esse tema, alguém criticando, né? Olha, essa pessoa aos 18, 19 anos fez isso e aquilo, e eu fico pensando, fico analisando, bom, essa aí foi uma criança que viveu na rua, não conheceu o pai, ou apanhava do padrasto, ou foi abusada, enfim. Se eu estivesse, muitas vezes eu pensei isso. Na mesma situação. Que eu ouvi do Brizola isso. Se eu estivesse na situação dele, será que eu seria melhor que ele? Talvez não. Talvez eu seja até pior. Perfeito. Então, essa questão das oportunidades, Márcio, faz uma diferença enorme. E é isso que eu quero que as pessoas pensem, a oportunidade de ser alguém produtivo para a sociedade e que tenha respeito. Que foi exatamente o assunto que o Tove falou a semana passada, está muito parecido, que inclusive com um vídeo de pessoas que disseram, o Tove me deu a oportunidade.
me acolheu, me tirou da rua e me levou para um centro de estudo, de esporte, onde tinha alimentação, onde tinha educação, onde tinha professores. E dali eu recebi a oportunidade, aproveitei e hoje sou um treinador de futebol, sou um cara de bom caráter, não caí no mundo do crime e coisas assim, é exatamente. Mas a ideia de civilização, Márcio, ela tem que ser essa. Não pode ser algo assim, sempre a lei do mais forte, né? Como a gente vê no mundo todo essas ideias trumpistas, né? Aquela coisa assim, não, eu quero a Groenlândia, ou eu quero a Venezuela porque eu posso. O negócio dos Estados Unidos, isso é uma coisa maluca, não é quem mais pode, né? Não. É o direito, é o correto, Perfeito. É o adequado, Perfeito. o civilizado. Perfeito. E no civilizado, nós temos que ter o olhar solidário. Nós temos que ter a capacidade da empatia. E isso socialmente se desenvolve muito através desse conceito que eu repito, igualdade de oportunidades é fundamental. Fundamental. Eu queria que tu, né, a gente está indo já para o encerramento do nosso programa, passa muito rápido, principalmente quando o assunto é tão interessante com alguém que domina como tu. Obrigado, eu queria que tu trouxesse da tua relação com o Brizola alguma coisa, para quem é apaixonado pelo Brizola como eu, alguma curiosidade, alguma coisa que tu traz deste convívio com o Brizola até os dias de hoje, seja lá o que for. Olha, eu acho assim que quando se fala sobre Brizola, a gente tem que colocar algumas marcas assim que são até conhecidas publicamente, outras nem tanto, mas um conceito tipicamente brizolista é aquele que aparece muito na Legalidade, no episódio da Legalidade de 1961, inclusive tem um filme sobre isso que eu recomendo, né, a Legalidade, que o Brizola diz assim, ninguém é obrigado a ter coragem, ninguém, mas em determinadas posições que se assume na sociedade, aí sim. Ninguém é obrigado a assumir aquela posição, mas se está lá, quando o Brizola pede para sair a família do palácio, porque está anunciado que vão bombardear o palácio, ele diz, eu fico. Eu sou o governador, eu fico. Então, isso é algo profundamente brizolista. Não é obrigado a ser governador, mas se for, fica lá. Isso é um dado importante, muito forte da parte dele. E uma outra coisa que pouca gente sabe, Márcio, isso é uma revelação. E por óbvio, eu só revelo coisas do Dr. Brizola agora, que eu revelaria enquanto ele estivesse vivo. Perfeito. Né? A minha amizade não termina com ele porque ele morreu. Aliás, aprendi isso com ele. A nossa amizade, todos morrem. E tu vai selecionar amigos porque... Um dia tu vai perder. Não existe. Então, ele colocava determinadas realidades dessa forma, que ele chamava de desdobramentos da realidade, inclusive, do nosso compromisso com quem a gente aprendeu a ser alguém. E a forma como ele levava isso adiante, né? A honra, o compromisso assumido que tem que ser mantido, isso para mim sempre marcou muito, me chamou muito a atenção. E isso que eu vou contar agora é interessantíssimo. Menos que todos imaginam, o Brizola dava bola para o passado. Eu puxava muito, Márcio, porque eu não ia perder a oportunidade, convivendo tanto com a própria história, que era ele, né, de perguntar, ele até dizia, puxa, Ruas, tu pergunta é curioso, né? Eu digo, doutor Brizola, não é que eu seja curioso, é que eu não sou burro. Exatamente. Eu estou com o senhor quase todo dia, eu vou aproveitar, eu tenho que perguntar. E às vezes ele não tinha tanta paciência, mas quando tinha, ele falava muito sobre o passado. E ele dizia assim, mas eu puxava muito. Ele dizia, na verdade, Ruas, eu não gosto de falar tanto sobre o passado. É que tu puxa bastante. Eu digo, e eu argumentei com ele, não, mas como assim, doutor Brizola? Nós vamos falar sobre a legalidade? Ele disse, não, vou te fazer uma pergunta. Nós estávamos saindo do cemitério de São Borja, eu e ele. Tinha uma chuvinha fina, assim, fim de tarde. E ele disse assim, pega o operário agora. Isso, digamos que fosse nos anos 90 ainda, fim dos anos 80. E ele assim, nos anos 90. Ele diz, pega o operário agora, de 26 anos de idade, 4 filhos, sem emprego. Vai contar para ele sobre a legalidade, tu vai ver o interesse dele. É zero. É zero. É zero. Claro. Então, tu tens que ter a ideia de que há importância, sim, estudar, enfim, mas nós temos um compromisso. E ele falando sobre a legalidade, que ele era o grande protagonista. E ele desvalorizando, aspas, né, face a uma realidade brutal do presente, de uma pessoa de 26 anos, 4 filhos e sem emprego. Então, ele mesmo dizendo que, puxa vida, para essa pessoa tem que falar como é que ela vai viver. Como é que ela vai achar a solução para pagar as contas, alimentar a família? Isso, não da legalidade.
Parece que eu estou imaginando ele falar isso. E ele tinha uma outra resposta que dava essa medida também do que ele pensava, que era a seguinte, Márcio. Alguém, um de nós, por exemplo, podia dizer assim, pois é, doutor Brizola, no seu tempo, ele dizia, alto lá, meu amigo, alto lá. O meu tempo é agora. Perfeito. É o mesmo seu. Nós estamos vivos ao mesmo legal tempo. isso. Então, meu tempo é agora, eu atuo agora. O que eu já fiz. Agora, eu estou fazendo nesse momento, eu não me aposentei de nada. Perfeito. O meu trabalho continua. Olha que é a sabedoria disso. Como é que tu não vai perguntar o Alto tempo lá, todo o para alguém? meu tempo é agora. Como é que tu não vai perguntar para alguém o tempo todo com uma sabedoria dessa? Pedro, a gente está indo para o final do nosso programa e eu faço isso com meus convidados. Eu queria que tu deixasse um recado final para as pessoas que estão nos assistindo, algo que venha à tua cabeça, algo que tu queira falar para as pessoas, e depois deixa as tuas redes sociais. Tu é uma pessoa conhecida, todo mundo conhece as tuas redes, mas que de qualquer forma tu deixa as tuas redes sociais e deixa um recado final para o pessoal que vai te ver aqui. Bem, eu acho que o que eu posso dizer assim que eu aprendi, Márcio, e que fez muita diferença na minha vida e que eu procurei ensinar aos meus filhos, e gostei que meus netos aprendessem isso também, eu tenho falado um pouquinho com eles já sobre esse tema, é de que eu acredito em algumas coisas, mas em uma fundamentalmente, que é a lei do superesforço. Eu acredito que quem se esforça mais, quem estuda mais, quem trabalha mais, isso dá resultado, isso faz diferença. O resultado, Márcio, não é absoluto? Não é. Mas a tua chance fica enorme quando o teu esforço é maior que os dos outros. Perfeito. Que o dos outros. Então, isso eu quero deixar com o meu registro, né? Como a minha assinatura. Eu acredito muito no esforço permanente, contínuo, na dedicação, e acho que isso faz, na vida individual e no coletivo, uma diferença enorme. Perfeito. Que maravilha, gente. Pena que a gente está acabando o nosso debate de gigantes. Eu estou muito, mas muito feliz com a presença desse grande amigo que eu tenho orgulho de dizer, meu amigo Pedro Ruas, que eu já admirava o trabalho dele por Porto Alegre, seja politicamente ou seja apenas representando Porto Alegre. E o futebol, a nossa paixão pelo Grêmio, me deu a grande oportunidade de eu ser amigo do Pedro, esse que esteve aqui comigo no debate de gigantes. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que tu vai sair daqui bem diferente de quando começou o nosso debate. E tá aí, segue lá o Pedro Ruas nas redes sociais dele e eu tenho certeza que tu vai te surpreender, assim como eu. E hoje posso dizer que sou muito orgulhoso de ter esse grande amigo. Esse foi o nosso debate de gigantes. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira, às 23 horas, no canal 524 da Claro TV, da Claro TV, na nossa RS Play. Até lá.